start? Yes. I ask, and if I speak loud, they can hear me. So welcome all. Thank you, João, Paulo, and Margarida, for being here and for sharing. This is a session about building and preserving a digital research infrastructure. The first speaker is João Mendes Moreira. He is the head of the Scientific Information Area at the FCCN unit at the Portuguese Foundation for Science and Technology. This department provides high-value services to the Portuguese education and research community, such as Beyond, such as the Portuguese Open Access Initiative, the CAP, and the Portuguese Current Research Information Ecosystem like Pericris. João is also a member of several international committees and working groups. And today he's going to talk about open access in Portugal, landscapes and future perspectives, and this is a reflection on the main open access initiatives in Portugal and the future of open science. Please, João. All right, thank you very much. Thank you for the invitation. It's really a pleasure to be here. And as Katie mentioned, I will talk about what we have been doing with regards to open science, in particular open access, and give you some thoughts about the future. This presentation was prepared together with my colleagues, Joana Novais and Paulo. Just one slide about FCT. So it is the main funder in Portugal. It's under the tutelage of the Ministry of Science, Technology and Education. It has approximately €500 million a year for funding, and we aim nothing less than establish Portugal as a global reference for research and innovation, and also deliver value for society and for the economy. So many times I'm approached regarding funding issues that have nothing to do with funding. I work for a unit which is FCCN, and we do technology for knowledge, and these are the 5 pillars that we work. Connectivity, we manage the Portuguese National Research Education Network, the EduHome project, collaboration tools, knowledge, that is the area where open science and research information management is handled, also supercomputing and security. So why do we do open science? Because we want to maximize our return on investment. So imagine 50 years ago, the only way to share science was to write a paper and to condensate, to aggregate all the information in a single paper. Today, we want to do the opposite. We want to deconstruct all the knowledge that is in a single publication and splitting all the knowledge that was needed to build that paper, the data, the algorithms, the lab notes, everything, so that it can be shared, it can be used, and it can deliver value to society and to the economy. In terms of open access and open science activities, these slides show the main activities. We started in 2008 with the CAP initiative, which is the National Open Access Initiative. In 2014, legal deposits enforced or used CAP network to enforce the legal deposits. So today more than 90% of the institutions are in this network. We endorsed in 2021 Plan S, that I will show in a moment, that is very important for open access. And we are working now on the new version of the open access policy. We want to launch also the policy for research data and work towards new things regarding open science. Of
course, we are also following European Open Science Cloud that my colleague presented, and very importantly also to address the reform assessment reform to change the way things are evaluated, because it's not, we haven't done a good job on that part. So Edward mentioned 4 pillars. I have more pillars, but they are very much aligned. So we have also a pillar regarding policies and regulations. The application of the policy and regulation to the funding, since we are a funder, then we build the policies and we enforce the policies to our funding instruments, services and infrastructure, so that open science can be put in practice, and also communication to explain to researchers or even managers, information managers, how to handle the information. And lastly, this is a project that we are building now, is the monitoring part. We have no monitoring tool so far, but we will have, so that we can see how effective our policies are. Our open science activities are represented in this slide. We have a group that handles publications. The other one handles research data. This is the last activity that, the most recent activity that we have been done. And we have 2 important services. One is a tool for research data management plans, and the other one is a tool that's a research data repository. And we have launched a call that institutions could apply in order to start working on the pilot phase of this data repository. So we also have a directory of journals and repositories. In fact, Katia and the University now of Lisbon work together with us in this project. So if you have any resource that you want to list on this national index of journals and repositories, including archives and stuff like that, you can talk with us so that it can be next. Also, a very important project. This is not only aimed to the research and education community, but also to the community at large, which is the NOW project, which handles educational resources, massive online open courses, which is also part of open science. It's not managed by the area I coordinate, but it's a very important initiative. And also, probably we'll have more technical presentations, which is the National Program for Research Information Systems, which is ensuring interoperability amongst the several components, and like persistent identifiers, semantics, authentication. This is a very important project. You probably know Ciência Vitae better than P.T. but P.T. is the father of science, or mother of Ciência Vitae. So moving on to now and focus on open access. This slide, I like this slide because it shows all the rules for publication in open access, and you can see that it is divided in 4 variables: the author retained copyright, the peer review to ensure the quality, if it is free for readers, and if it is free for authors. The most well-known routes are the golden open access and the green open access, but you can see there are other in between, and you can also see that we endorse most of the publication routes, and I will talk in more detail about this now. So starting by the green routes, we have the RCAP initiative, which is the Open Access Scientific Repositories Network of Portugal, and it endorses the green route. And it started in 2008. It aims to store, preserve, and promote
access to scientific knowledge produced in Portugal. This initiative is managed together with the Minho University, and the main electronic services are the national portal, the cloud repository, it is institutional repository managed on FCCN data center. We also have a shared repository for smaller institutions, and a validator that is used to enforce guidelines and standards like the PT Quiz or the Open Air guidelines. So far we have around more than 300 resources. Again, more than 90% of the dissertations are in the repository of this network, and we have over 8,000 documents and more than 25 million downloads per year. Well above this figure, this is a very low estimate of the number of downloads. So RCAP is a big exporter of the national science that we do in Portugal. So some critical success factors. This leads some way to the pillars that we have talked previously. It is this 360 approach. It is the governance model. In the start, there was commitment at all the levels, political, financial, and operational, and it's based on centers of expertise. Minho does what they are good doing at, we do what we are good doing at, and so forth, so that everyone does what is expert on. And the service model. When we started, many institutions couldn't have institutional repository, they had no resources to have it, so offering a service of institutional repository on the cloud was very nice for institutions, because it freed institutions to focus on core activities, and it provided economies of scale in terms of service level and deployment of services. And of course, RCAP is also a network of people, and that works together very well, and is no doubt a critical success factor of the project. So there is a book chapter about RCAP. If you want to know more about this project, you can see this in this link. Then we move on to the Diamond Route. As if you remember, the Diamond Route is very nice because it's free for readers and free for authors. This does not mean that no one is playing it, but it's free for authors and for readers. And it's also peer review, and the author retains the copyright, so it's a very nice model. And we have two services that manage the scientific journal life cycle, which is the SARC, which is kind of a spin-off of the RCAP service, but for journals. Okay, we host scientific journal, we offer this service to the community, and 2 or 3 years ago, we also took the responsibility of managing Cielo, that was previously managed by the Bureau of Statistics of Portugal. So, and on top of that, we have this pub-in initiative to promote the best practices in scientific publishing and open science as well. Now we move to the Gold Route that is delivered by Leon. Leon is, I think, very well known in Portugal. It is the National Consortium for Scientific Publishing, and it endorses two publishing models, the Gold Route and the Toll Access, where we centrally pay 15 to 16 million euros a year so that the community can read the scientific output. So Leon started in 2004. It provides access to the main international scientific content providers. You can see some of these providers in the left-hand side of the PowerPoint.
We have around 16 resources, over 6 institutions, and over 380,000 users. We have over 17 million downloads per year. If you can, a simple math show you that a download costs less than €1, which is a very good ratio. And also the communication and dissemination tools, and the new area which addresses the gold open access through transformative agreements. Some additional figures you can find here, the evolution of the downloads, and it is curious that during the pandemic the number of downloads increased significantly, and this 2022, last year, is still a very powerful year. So I think, this is my understanding, I think researchers didn't use Beyond at home, and when they had to stay at home all the time, they created ways for, and this trend is across Europe and the world. So we have talked with the publisher, what's happening, why are you going so much? So it is interesting. And secondly, it's also nice to see that around 16% of the downloads are done on open access articles. So that increased 55% last year, so it's also very interesting. As I said in the beginning, we have endorsed Plan S in 2021, and Plan S was created by a group of funders, the Coalition S, and basically it aims to ensure that all publications resulting from research funds must be published in open access journals for platforms. Okay, this is the main goal of the Plan S, and we can make it open access using 3 different ways. First, to publish on a diamond journal. You see the pub-in, but it doesn't have to be a Portuguese diamond journal. It can be whatever diamond journal there is over there. Then you can deposit you can publish in a publisher, but you have to deposit in an institutional repository with no embargo. And then you can also use a transformative agreement. And what is a transformative agreement? As the names indicates, it is agreement that transforms the scientific publication business model. Okay, so in the past, the traditional model, we used to pay to read only. That's it. And some years ago, the Max Planck Institute launched a challenge so that not only we could read, but also we could publish on those publishers that we have agreements with. And now, under the transformative agreement model, we are entitled not only to read everything that we had access to, but also to publish in these publishers. Just 1 minute. Okay, so we have 11 transformative agreements, and we aim to reach 63% of the Portuguese scientific output in 2024 using these transformative agreements. So using my minute in terms of for the future, so when I discuss these issues with my colleagues, the main challenges we find are the costs, and the costs are due to the monopolistic nature of this market. So there are 3-4 big players in the world that lead. They are for profit and they want profit, and that's it. So whatever model that keeps the control of the scientific publishing with publishers will not move us away of the problems we have today. And there is a limited adoption of policies, legislation supporting copyright retention by authors. If you think
the researcher is funded by public funds, and when he submits a paper, he gives away all the copyright, all the rights to the publisher. This does not make sense. This is not balanced, and there's also a resistance to change the status quo. As many authors might be entrenched in the traditional models, just a resistance to change, and then, of course, they kind of do it because they play the rules that we have, and the rules we have is to value publications in high impact factors, and we want to change this. And there's a movement to do that. I have to finish. Two important initiatives in terms of copyright retention by authors: zero embargo, which is a law, a proposal of a law to ensure more rights for scientific publishing, and the rights retention strategy, which is when the author is submitting a manuscript to a publisher, he has a sentence saying that he's not giving away his rights, he wants to keep the rights. This is polemic, it's not easy to implement, but still I want to give you an idea. Then just 31 minutes. 30 seconds. Then we need to think on alternative publishing models. I've talked about the diamond. I will use my time to talk about author-driven publishing. So imagine a world where authors choose what to publish and when to share these outputs via a publicly accessible platform such as preprint server or institutional repository. Everything starts by putting the manuscript on a preprint. Then they retain the copyright, and then the peer review services are provided post publication, and there's a final version of the article reviewed, and then on top of that we can have added value services for reasonable services that we might need. It's just an example that I want to present because I don't have time. Evaluation I already talked and that's it. Thank you, João. You want one changing places while I do the presentation on Paulo. Paulo is the head information system department at the Arts Library at Fundação Carlos Gulbenkian. He's also a professor here, and this is the most good presentation I can do, yes. Paulo is going to speak in Portuguese, despite the fact that the slides are in English. Paulo, the floor is yours. You have 20 minutes, please. It's right there, the second one, I think. The third one then, sorry. Okay, so good morning to you all. First of all, I will say thank you to the organization to invite me to talk about this subject in this workshop. And if you don't mind, as Katia said, I will talk in Portuguese because I'm too much slower in English. So it's not possible to say all the things that I prepare in English for me. Of course, if in the end there will be questions in English, I can answer it in English also. So, então, o tema que me traz aqui é este, a migração de metadados, modelos e soluções, e o que eu aqui pretendi fazer foi dar alguma panorâmica genérica, sem entrar em muitos pormenores, em muitos casos, porque estaríamos aqui muito tempo a falar sobre isto, mas tentar dar uma panorâmica genérica das questões fundamentais que me parece que existem neste contexto. Então, vamos começar por tentar definir um problema, e esse problema, onde é que ele está? Esse problema está nas atuais características daquilo que é, digamos assim, a prática
em certos domínios, a prática de bibliotecas, arquivos e museus, no que diz respeito ao universo digital. Vamos já chamar-lhes assim para já. E quais são essas características? Primeiro, nós temos diferentes tipos de recursos que levantam problemas diferenciados. Temos, obviamente, texto, imagem, som, multimédia, e se formos para os hipermédia, então os problemas ainda são mais. Temos tido ao longo do tempo também diferentes abordagens ao que é digitalizar estes objetos, não é? Temos técnicas de digitalização simples como imagem, temos reconhecimento de texto com ACR, o que é obviamente relevante para este contexto, a diferença, mas temos sobretudo diferentes linguagens de meta-informação. Essas diferentes linguagens de meta-informação, particularmente, como sabemos, para as bibliotecas e arquivos, traduzem-se em estándares bastante consolidados e universalmente ou tendencialmente de utilização universal. No caso dos museus e de outros participantes neste contexto, não há estándares, não é que não haja normas ou propostas de normas, mas não há estándares no mesmo sentido dos casos anteriores. Portanto, temos aqui uma diversidade, que é uma diversidade que tem a ver com domínios específicos. E temos também uma grande diversidade de linguagens de metadados para representação de assuntos, para só identificar, digamos, esta diversidade numa oposição entre linguagens genéricas e linguagens específicas para determinados domínios, mas, como sabemos também, há aqui todo um universo de possibilidades que só tem vindo a crescer nos últimos anos, nas últimas décadas, eu diria, e, portanto, que aumenta a complexidade deste ambiente. Finalmente, uma coisa que também me pareceu relevante evocar aqui foi as abordagens diversas ao que é descrever, mesmo utilizando linguagens standardizadas e que são comuns dentro de uma dada comunidade. E eu destacava aqui dois aspectos que me parecem relevantes. O segundo, para mim, mais importante que o primeiro. O que é o primeiro? O primeiro tem a ver com, digamos assim, a gestão destas organizações e as opções que se têm que tomar entre o custo que significa fazer um registro completo e muito analítico da informação e o custo que tem de fazer um registro mínimo por oposição a não ter nada. Não é? Mas para mim a questão mais relevante aqui é a diferença dos níveis de granularidade descritiva, não é? Que é diferente entre estas comunidades, mas também pode ser diferente dentro da mesma comunidade. E quando estamos a falar aqui destes objetos que têm uma, entre aspas, fisicalidade digital, o que é que estamos a descrever quando descrevemos conjuntos, por exemplo? E como é que identificamos os objetos individualmente dentro do conjunto? Porque, obviamente, ninguém acredita que se eu tiver 10 fotografias com ligeiras diferenças do portal dos Jerónimos, é uma balança fazer 10 registros descritivos diferentes para descrever cada um destes objetos. Portanto, qual é o problema então? São estes silos de informação, não é assim, que são específicos e que levantam, obviamente, o problema da comunicação entre eles. Portanto, no fundo, nós chegamos a uma situação em que, depois de um esforço nas últimas décadas destas organizações de digitalizar, gerir conteúdo na chip digital, nós criámos um universo de silos que são específicos, têm as suas idiosincrasias e, portanto, obrigam o utilizador a confrontar-se com essas idiosincrasias nos diferentes silos. Há variadíssimas soluções possíveis para isto. A solução que aqui me traz é a solução da agregação de serviços, tendo como objetivo principal criar um ponto central para a descoberta desses recursos. Claro que eu não vou discutir aqui convosco se esta é uma opção sustentável nas próximas décadas, só vos deixo uma nota de que, à medida que nós vamos criando cada vez mais e mais serviços de agregação, há de chegar o momento
que temos que criar agregação da agregação da agregação da agregação da agregação. Portanto, eventualmente podemos pôr aqui a questão de se isto é uma abordagem sustentável no médio e longo prazo. Ora bem, para criar este ponto central, nós podemos fazer isto de várias maneiras, digamos assim, ou há várias abordagens possíveis. Também a que aqui me traz é a da meta-informação, ou seja, gerar serviços, produzir serviços de agregação com base na meta-informação. Nestas comunidades há, eu diria, uma abordagem à implementação desta ideia que é muito comum e que se baseia numa coisa que já todos ouvimos falar, provavelmente, que é um protocolo de recolha e transferência de meta-informação. Tem aquele acrónimo, AIPMH, toda a gente já ouviu falar disto, mas eu pus ali o que é que significa. Eu não tenho muito tempo para comentar o funcionamento disto, porque, como já perceberam, a Cátia está ali em cima do relógio a controlar as nossas intervenções, mas basicamente trata-se de duas entidades diferentes, digamos assim, que assumem um compromisso, digamos. Não será bem um casamento, mas é um compromisso. Assumem o compromisso de uma disponibilizar meta-informação e a outra gerir essa meta-informação para criar um serviço de valor acrescentado no fim, o tal ponto central de acesso à informação. Essa relação matrimonial, digamos assim, é gerida por um conjunto de regras, não é assim, que é o bendito protocolo. E, portanto, como veem pelas imagens, o protocolo, a implementação admite várias arquiteturas, onde eu posso ter vários níveis de agregação, ou vários fornecedores, os data providers e vários service providers. Portanto, é um protocolo que, enfim, genericamente significa isto. Ora bem, que tem aspectos positivos e que tem aspectos negativos, como é evidente, como tudo. Os aspectos positivos, eu não elenquei aqui todos, podia continuar e continuar, aliás, como para os aspectos negativos, mas alinhei aqui alguns que me pareceram mais relevantes, o primeiro é que a complexidade do modelo é muito baixa, digamos assim, é um modelo com pouca complexidade. E porquê? Porque embora o protocolo não obrigue à utilização de nenhuma linguagem de meta-informação, tendencialmente a linguagem de meta-informação que é utilizada é Dublin Core, com alguma flexibilidade que pode ir desde Dublin Core não qualificado até perfis aplicacionais mais ou menos complexos, genericamente, ou muitas vezes definidos sem ter em linha de conta, enfim, quem é o utilizador final. Aliás, em muita desta literatura há muito pouco a consideração de que estamos a fazer um serviço de agregação, mas estamos a fazê-lo para quem, que necessidades é que têm essas pessoas, ou seja, o que é que essas pessoas efetivamente querem que nós lhe demos, digamos assim. Outros modelos de dados podem ser utilizados. Aqui sim o protocolo é absolutamente prescritivo. Há um único formato para exprimir esta meta-informação, que é XML, que já sabemos que tem as vantagens que tem. Portanto, em síntese, nós podemos dizer que as barreiras à implementação são baixas, quer dizer, isto não custa muito implementar, sobretudo se estivermos a falar do lado de quem providencia a meta-informação. Aspectos menos positivos ou aspectos negativos. É um protocolo antigo, de final da década de 90 do século passado, e é um protocolo que não evoluiu de acordo com a evolução tecnológica da web, particularmente das tecnologias ligadas à web semântica. Portanto, temos aqui uma questão. Depois, como efetivamente para manter a complexidade baixa, os perfis aplicacionais tendem a definir o mínimo denominador comum entre os diversos registros de meta-informação que vêm de tradições diferentes e que têm um nível de complexidade, especificidade e granularidade diferente, obviamente,
E, portanto, tendo a definir um mínimo comum, o que significa que nós podemos claramente, acho eu, em muitos casos, muita semântica associada à meta-informação. Dou-vos aqui um exemplo, claro que é o conceito de responsabilidade que nas linguagens profissionais, digamos assim, nós usamos, que é um conceito complexo, como sabemos, e que dá conta dos vários tipos de agentes envolvidos e dentro de cada agente os vários tipos de funções, etc., é absolutamente perdido, não tem nada a ver, não se inclui no conceito, por exemplo, de criador ou de contribuinte que o WCAG prevê. Depois, a representação de assuntos, obviamente, que é um problema, todos sabemos que é, e exige harmonização, exige enriquecimento, que muitas vezes é feito através da criação de novos vocabulários, como acontece no RUCIO, digamos, estruturados nesta linguagem do Simple Knowledge Organization Systems. Isto, um outro aspecto, digamos assim, que pode ser considerado menos positivo, é que é necessário uma periódica sincronização, não é? Ou seja, porque quando, digamos, os conjuntos de metadados são importados pelo Service Provider, entretanto a vida nos sistemas de onde eles vêm, a vida continua, quer dizer, há alterações, há acrescentos, há novos, etc. E, portanto, é preciso fazer uma sincronização periódica dessa relação. Em síntese, eu julgo que não custa concluir que este é um processo que tem custos significativos para quem se abalança, digamos assim, a querer criar um serviço de valor acrescentado a este nível. Eu diria que há aqui algumas questões, para além deste elenco, há aqui algumas questões relacionadas com a utilização desta abordagem que eu gostava de destacar convosco, ou de falar um bocadinho convosco, e isto resulta um bocadinho mais até da minha visão sobre as coisas do que propriamente, enfim, de uma base com literatura muito desenvolvida. Na maneira como eu vejo isto, eu acho que nós estamos aqui, sobretudo, perante um trade-off entre o nível de complexidade que queremos implementar e o nível de sofisticação nos serviços de descoberta finais. E qual é esse trade-off? É, por um lado, se queremos manter a implementação disto num nível de complexidade baixa, não é assim? Claro que promovemos a implementação facilitada por parte de uma grande variedade de instituições e organismos que podem estar interessados. Temos que tomar em linha de conta que nós temos um universo aqui de uma grande diversidade de instituições, umas com mais capacidades e competências, outras com menos, umas maiores, outras menores, e portanto é discutível se nós podemos, digamos, pôr o pé no pedal da complexidade, se queremos, digamos, ter uma abrangência cada vez maior. Mas claro que isto significa que nós temos que ser modestos com o resultado final, em minha opinião. Nós temos que assumir que só conseguimos manter um nível básico de funcionalidades nos serviços de descoberta. Ao contrário, se nós aumentarmos a complexidade, claro que teremos mais possibilidade de sofisticar o serviço final, mas isso implica também uma muito maior complexidade, uma muito maior exigência, quer para os data providers, portanto, quem fornece a meta-informação, quer quem digamos, constitui o serviço final. Portanto, enfim, é neste equilíbrio, tendo em conta este trade-off, que eu acho que nós temos que tomar as decisões que se seguem. Depois, a qualidade da meta-informação é absolutamente chave para fazer isto. Aqui não há maneira de ultrapassar isto. E depois, de facto, a harmonização e o enriquecimento, isto é um problema sobretudo dos service providers, são complexas, são operações complexas
e são operações que têm custos. Ora bem, quais são as tendências futuras? O que é que podemos perspectivar em termos de futuro do ponto de vista dos dois grandes agentes aqui neste processo? Ora, do lado da tecnologia, digamos assim, há a vontade de ultrapassar este modelo há alguma vontade de ultrapassar este modelo do final dos anos 90 e de usar tecnologia e usar, sobretudo, perspectiva ligada à web semântica, às tecnologias da web semântica, para, digamos, definir uma nova forma de implementação da mesma coisa. Estamos sempre a tentar o mesmo resultado final, mas uma nova forma de implementação. Aqui, digamos, a perspectiva que é mais comentada e mais... já existem algumas experimentações para isto, são os dados ligados, não é? Porque é um aspecto fundamental da web semântica, mas como a Alice diz naquela situação, há ainda muito que fazer sobre isto, há ainda muito que definir, há ainda muito que experimentar, há ainda muito que criar. E obviamente que se não houver uma solução tecnológica que seja simples de implementar, sobretudo pelas organizações que são provedores dos dados, se não houver uma solução simples de implementação que permita que as pessoas rapidamente resolvam isto, não vai avançar. Porque, obviamente, nós sabemos cada vez mais que tecnologia com uma curva de aprendizagem muito exigente é tecnologia para não ser usada na vida real, para ser usada noutros contextos. E depois a questão de saber se estas organizações têm, de facto, neste momento, as capacidades técnicas e as competências para adotar estes novos modelos. Do lado, eu ia dizer do nosso lado, entre aspas, assim, do lado dos provedores de dados, o que é que nós temos? Nós temos um aumento da diversidade e da complexidade das linguagens, mas sobretudo dos modelos de meta-informação. Eu peço desculpa por esta floresta de acrónimos que eu tentei reduzir ao mais possível, sobretudo porque não tenho tempo para vos falar deles, mas e eventualmente, se quiserem, depois posso comentar isto no fim, se quiserem alguma questão sobre isto, mas o que nós temos fundamentalmente são modelos conceptuais, ao contrário daquilo que durante décadas e décadas nós tínhamos, que eram linguagens, que eram uma espécie de prêt-à-porter, não é assim? Você quer descrever uma monografia, aqui tem uma receita, você quer descrever isto, aqui tem uma receita, você quer descrever um fundo, aqui tem uma receita. Agora nós subimos muito no nível de complexidade e de construção teórica deste universo e estamos no domínio dos modelos. Ora bem, mas os modelos, por mais intelectualmente interessantes que possam ser e que deem conta de novas necessidades e de novas realidades, enquanto os modelos não passarem como eu digo, não forem traduzidos, entre aspas, em linguagens de metodologia, no sentido de regras operacionais, também nunca terão uma utilização alargada. São sempre coisas que exigem, digamos assim, muito trabalho e muita competência, e, portanto, muita competência no sentido de competências específicas, e, portanto, só as grandes organizações serão capazes eventualmente fazer isto. Outras iniciativas que visam um bocadinho isto também, normalizar, criar, digamos, uma concordância para constituir uma rede onde toda a gente faz a mesma coisa, fala a mesma linguagem. Esta iniciativa ligada aos arquivos, que eu aqui cito, chamada NAFAN, e que significa National Archive and Filing Aid Network, que é um projeto que está ainda em desenvolvimento, mas a ideia aqui é criar um conjunto de requisitos e um nível de descrição para os finding aids. 1 minuto? Ok.
Não estou tão longe como pensava. No entanto, isto, aquilo que eu disse até agora, dá-vos uma ideia, obviamente, de que estamos a aumentar a complexidade, aumentar a complexidade, aumentar a complexidade. E é verdade. Mas há algumas boas notícias, se quiserem. Não é? Alguns destes modelos não são específicos de nenhum domínio. A tendência é que muitos deles continuem a ser, não é? Mas alguns não são, o que é para mim uma boa notícia. E muitos deles usam já conceitos na sua estruturação, usam já conceitos que vêm da web semântica. A outra característica, digamos assim, do lado da meta-informação é que há alguma tendência para fazer pressão para que bibliotecas e arquivos, sobretudo, passem a usar tecnologias ligadas à web semântica, particularmente a questão dos dados ligados. Eu aqui, sinteticamente, gostava de referir duas últimas coisas que aconteceram. Como sabem, quem manda nisto tudo, não é? Quem manda nestas coisas é uma coisa chamada OCLC, não é? Como todos nós sabemos há muitos anos. A OCLC tem vindo a investir bastante nisto, e eu destacava duas coisas que eles têm feito ultimamente. Um estudo que se chama, e de forma interessante, tem aquele título, Transitioning to the Next Generation of Metadata. É um estudo recente que perspectiva, enfim, como é que nós vamos fazer o percurso para mudar para estes novos contextos em termos de produção da meta-informação, e um serviço baseado em link Open Data que a própria SLC montou a partir daquilo que sabemos que é o que eles têm, que mais ninguém tem, que é o maior catálogo mundial e o maior conjunto de dados. Enfim, porque exatamente os dados ligados, como aqui se diz, oferecem esta possibilidade de contextualizar, mas sobretudo significam, e aqui é que eu queria ter 30 segundos, significam uma forma de olhar a realidade completamente diferente. Okay? Aqui é que nós temos que fazer, eventualmente, e na minha opinião, que é discutível, temos que fazer um bocadinho de switch mental. Isso exige um switch mental muito grande, na minha opinião, porque isto significa que nós estamos a olhar para as entidades que descrevemos de uma maneira completamente diferente. E é esta mudança que me parece que vai ser crucial, ou está já a ser crucial e vai ser crucial nos próximos anos. O que é esta mudança, sinteticamente? O que é que nós descrevíamos até agora? Documentos. Sinteticamente também sabemos que documentos são dados estruturados igual a informação num dado formato e num dado suporte. Não é assim? E se bem estão lembrados, quando nós aprendemos a descrever, nós descrevíamos o objeto em mão. Não é? Portanto, descrevíamos uma coisa que era uma entidade conjuntamente que reunia informação, formato e suporte. E qualquer alteração a isso significava uma nova entidade, portanto um novo registro. Ok, o que é que nós agora descrevemos ou estamos a tentar olhar? Estamos a tentar olhar para um universo de produção do conhecimento que não tem só a entidade documento. Tem variedíssimas entidades. Continua ainda a ter a entidade documento, mas tem outras entidades que são as responsabilidades, que são todas as outras coisas, não é assim, que no modelo anterior eram vistas sobretudo do ponto de vista do documento, ou seja, nós fazíamos controle de autoridade, peço desculpa, estou a ser muito específico para quem não é da área, nós fazíamos controle de autoridade que estávamos a descrever, sobretudo documentos, não é assim? E era para encontrar documentos. O que aqui temos é uma verdadeira mudança de perspectiva,
considerando que isto é um universo com múltiplos agentes e com múltiplas entidades. No exemplo, se quiserem, podem depois explorar isto, eu já não tenho muito tempo, mas eu quis trazer aqui dois exemplos do Old Cat Entities, que é uma forma de publicar, digamos, em linked open data, a informação sobre estas entidades, que são as entidades pessoa, as entidades obra, etc. Eu trouxe aqui dois exemplos com os nomes de dois dos nossos ilustres colegas e que ilustram variedíssimas coisas. Ilustram que, primeiro que tudo, que eu reúno na mesma entidade todas as formas de representação que essa entidade pode ter, em contextos diferentes, bibliográficos ou arquivísticos ou não, e exponho esses dados de uma maneira relacionada. Ok? E vocês podem estar a pensar, podem estar a pensar assim, mas o que é que tu estás a dizer? Afinal, em vez de termos um identificador, porque muito da publicação dos dados ligados se baseia na definição de um identificador para uma entidade. Portanto, um código que não é dependente de nenhuma língua, o que permite logo resolver. Desculpe. Ok. Permite logo resolver isso tudo, mas aqui, lamento dizer-vos, mas o Império Napoleónico acabou há muitos anos, e portanto aqui ninguém está a querer definir um identificador. Andando para a frente. Ok, I'm finished. Otherwise, Margarida won't I'm be able to finished. speak. Thank you. I'm finished. While Margarida settles down, Margarida is a full-time researcher at the Linguistic Research Center of Universidade Nova de Lisboa. She holds a PhD in linguistics. She also has a PhD in information science. And she's going to talk about terminology and knowledge organization, the role of ontologies in digital humanities. And she will be discussing how ontologies play a preeminent role in knowledge organization. Margarida, the floor is yours. You have 20 minutes, please. Thank you. So, good afternoon, I think. Yes, good afternoon to all. Thank you to the steering committee for the invitation. It's an honor to be here today. My presentation, you already know, it's about terminology and knowledge organization with a focus on ontologies in the digital humanities. So I'm a researcher, yes, here in the house, and my focus interests are terminology, corpus linguistics, and some more interests. I don't have time to talk about it, but this is the outline of my presentation. I will have a few words on the theoretical framework, the dual dimension of terminology, which is the specialty of my research. I'll point out some of the building blocks of third quark, which is a methodology to building an ontology to which I named OntoQuark. And then I'll have a few words on the interoperability. Employing linked open vocabularies to link several resources, which I thank Paul, the previous intervention, for some concepts of this topic. And if I have time, I will have a quick look at OntoDOM-led math, which is another ontology, but built in a different perspective. It's regarding a legacy dictionary from the 18th century. So OntoQuark is a domain ontology. So terminology, just a quick look, it's inextricably linked to domain-specific knowledge. It's mainly concerned with relationships between concepts, but also relationships between their designations, the terms. It is very important for quality achievement in multilingual communication context. That's one of the main issues or focuses of FOCI,
of terminology. It's a multilingual communication context, and to avoid or ambiguity in the communicational context. So the relations identified between concepts are the main organizing principle of terminological work, and they are usually represented in the terminological work in whatever chosen manner to represent that knowledge organization. In this case, I will show you a model in the form of an ontology. So a designation, a term, it's not necessarily what's happening. It's not necessarily a word. It can be a symbol, a drawing, a formula, anything. So this is critical given the emergence of multimedia systems. So continuing with the theoretical framework, terminology has two dimensions, linguistic and conceptual. And why is that? Because on one side you have terms, which is a verbal designation of a concept, and on the other side, the conceptual, you have concepts, which are designated by terms, and terms designate concepts. So when you're not a specialist, when you're not an expert of a domain, you have to infer concepts from text analysis. It was my case. It was my case to develop this ontology because I was not an expert on the domain I'm going to focus on. I have started. Experts from the domains, those are the ones who can organize the conceptual system of a given domain. So depending on the approach you want to systematize the concepts or the terminology, the collection of terms designating those concepts, you can approach from the concept to the term, which is the onomasiological approach, or you can approach from the linguistic to the concept, from the term to the concept. But at some point, the terminologist or the ontologist, which is studying that domain of interest, gets a kind of an expert, and then you can systematize the concept. So this is in our approach, it's a mixed approach. You can go back and forth from the two dimensions at one point of the study. So I'm going to show you how I have built this ontology based on the classic cycle to build an ontology. And these are the building blocks: specification, conceptualization, formalization, implementation, evaluation, and documentation. As you can see in the center column, there are several tasks to implement these building blocks. So let's have a look. The domain is of first interest, so the specification, the scope of knowledge has to be defined, which is, in my case, was Cork. And why Cork in Portugal? Why is this moving along? In my case, I decided to work with Cork because in Portugal, it's the leader in the world ranking of international market shares. It has an extremely high importance in economy, socially, and in environmental. There's a lots of production, like the forests, the biodiversity that it supports. But I will focus on the transformation for this case. So as you can see, it's a transdisciplinary environment. You can see Cork everywhere in the technologically, in the environment, scientifically, even in spacecrafts. So it's an endless field of terminological study. So the scope of knowledge and the purpose is still a specification. The purpose, I intended to build a tool for experts, future expert or translators, and I couldn't find any ontology focused on Cork. So how can we grasp experts' conceptualizations if you don't have already an ontology built? Good practices always recommend to reuse ontologies. There is none, so I had to create a non-ontological resource, and that was a corpus.
A corpus, it's in corpus linguistics, a collection of texts collected and assembled and processed according to several well-defined criteria. One of the first criteria was that it had to be about Cork, it had to be 10 years in the window span of 10 years. Text produced by expert to experts or by expert to semi-experts. The type of text were from legal domain, from technical, normative, etc. But so I created a specific domain corpus. So which gives me a text typology. The corpus management was processed with the Sketch Engine, which is an NLP tool. For those who do not know, it's a natural language processing tool, which compiles, which explores automatically, and we can search and exploit the corpus very rapidly with regular expressions, which you can see the statistics of the corpus, how big it is, how many words, how many phrases, etc. And you can tag as well, and you can analyze the results from that exploitation, that automatic or semi-automatic exploitation of the corpus. So these are iterative processes, and they are quite time-consuming. But so for the conceptualization building block, we need to capture the knowledge. So we have to text mining, which I just mentioned, and then we have to analyze those outcomes of the text mining, the textual you have extracted for the corpus. So we have to analyze the terms and how they relate. That's the conceptualization. These are, for example, this is just to skip. I don't have time to explain all the steps of the analysis. So let's have a look to the definition. These definitions were extracted from the corpus, and you can see some underline what we call the markers, linguistic markers. These linguistic markers help us to infer meaning. What's between the term A and what's between the term B, and how they relate, and we can infer some more knowledge than that it is explicit in the text. Then we organize that analysis in lexical marks. This is an interpretation of one of the definitions, the definition of natural cork stopper. So some of the information not explicit are here in clouds. You can see that the collimated natural cork stopper results from a operation. It is not explicit in the text, but we can infer that, and as well as the natural cork stopper, we can infer that it has a substance because it consists of something which is natural cork. So, as a third step in the conceptualization, now we have to conceptually analyze, to infer conceptual relations, because those are the ones who allows us to organize the conceptual system. So we know what concepts are modeled according to the difference between them. So just to make a note, we don't see concepts in texts. Texts talk about concepts, all right? So that's why I have chosen definitions to analyze, to try to understand the concept. So the concept analysis, I have resorted to the mechanism, which is the Aristotelian formula, which is x equal to y plus dc, which means x it's a species, the specific concept, and y it's the genus, the superordinated concept, plus the differential characteristics. These differential characteristics are what allows us to distinguish, to organize concepts in a system. So we can, with this formula, we can infer characteristics. What are the characteristics of that concept? And we can then, as I just said, we can infer and can understand the concept's place. So in a second step, we can then propose conceptual
relations identified is based on what we have analyzed linguistically, and then we can relate concepts with either subsumption conceptual relation by association or the partitive, because when we are in the conceptual dimension, you don't say, you have a different terminology with the relations. When you say it's meronymy in linguistics, you say it's partitive in the conceptual dimension. For example, so this, an example of a conceptual relation identifies this has process, which corresponds to one of those underlying expressions I extracted from the definition submitted to. So in this case, it's an associative relation, and it's a process result. The most common associative relation is the cause-effect that probably you have already. So this is the starting point to name concepts and the main descriptive relations to build the ontology. So based on the linguistic and the conceptual analysis, we can and the conceptual relations we have identified and the conceptual relation identifiers we have designed, we have 5 axes of analysis, and the ontology will ground on these 5. So naming concepts, it's the formalization of this cycle. Based on these, the domain description relations, those 5 axes of analysis, we have these 5 relations, which in Protégé, which is the editor for the ontology I have used to create this ontology, relations are properties between concepts and individuals in the ontology. As you can see, this is the cork stopper being defined in Protégé, and the 5 main axes of analysis are declared to define this concept. The concepts were named according to the whole set of characteristics, as you can see on the left-hand side. This is the hierarchical tree of Protégé, the editor of the ontology, but we can see the hierarchy of all the concepts created. They look a bit verbose with all those names, but it was a method to help the ontologist to keep focused. And that hierarchy is, as you can see, I have highlighted to this dichotomy with finishing process and without finishing process. This is a method to organize the concepts by a binary difference with and without. And on the right hand side, you can see a semi-formal conceptual proposition for those concepts of cork stoppers that have finishing process and those that don't have finishing processes. Finally, the concepts were named according to their purpose. This was the most challenging part of the ontology to organize, because there are no definitions about what is a process, a finishing process to make the cork stopper a product ready for consumption. So finally, the implementation is coding, and Protégé codes with OWL ontology web language, and it grounds on description logics. So yes, I had to revisit my mathematics skills, and also it grounds on the theory of concepts. I don't know if you recall the intersection, then the reunion, then the cardinality, and the existential, universality, etc., etc. All those language mathematical objects. So we will have to work a bit with that. So coding in Manchester House. As I told you, the concepts have long names, and to keep track to what
how they relate with each other, I gave a similar name to the property or the relation, the associative relation that concepts have. So, for example, a final finishing or surface washing, this concept has a property between one another concept has surface washing. So this is a process, and when you want one specific feature of this ontology editor is that it has a reasoner behind. So the reasoner, depending on the rules and the restrictions you create when you are defining the concept, with all those rules, such as, for example, has function, some function. This means that it has at least one function, or it has to structure some parts. It means that it can have one or more parts, etc., etc. But then you can restrain more and more with some rules, with those declared and expressed with these axiomatic constructions. So if we recall the domain and the set of theories, you have two sets, and if one is a domain and the other one is the range, so two individuals, only a property is only possible to exist, or a relation is only possible to exist if it's between the one individual you are stating and the other you are stating on the other set. So no other individual can relate through that relation, through that property. That's why here you can see highlighted in yellow the reasoner is classifying this particular washed monopiece natural Hochstapler as a semi-finished Hochstapler. So because of the rules I have created and the description, the definition I have declared. One? Okay. So this is the place of this concept in the ontology. As you can see, depending of the rules, we can see the hierarchy. What's the upper, the superordinate concept, and depending of the domain and range, you can see the associative relations between the concepts. So this is the whole ontology, and you can see the whole different association and hierarchical relations between the concepts. So interoperability is key for linking resources. So mind the standards, as Paul very well explained us. Linking several resources with the simple knowledge organization systems, calls for vocabulary, is a WCC recommendation for interoperability in the web semantics. So it is possible. At this moment, we are linking core corpus, which is the corpus I built, onto corpus, which is the electrolytic ontology, and the digital dictionary. Other linked open vocabularies can be used depending on the purpose of the ontology, such as DC terms and friend-to-friend FOIF, which I used to link, for example, the picture and image, or the digital dictionary. So this is all possible because each concept has a unique identifier, which is the ULI, and which we already heard about it. So I don't have time to talk about it, but yes, I'm finishing. So thank you for listening. Thank you, Margarida. As we reach the end of this session, we would like to suggest that any debate will be done in the afternoon.